para muitos de nós já é conhecida, já veio aqui algumas vezes, hoje aqui está novamente, e vou passar a ler aqui algumas partes do currículo dela, como foi passado. Eu não tive tempo de estudar, nem vou servir do teleponto. Bom, então, a Gláucia Lima exerce a psiquiatria clínica como consultora da carreira médica hospitalar no Centro Hospitalar do Barreiro. É psicoterapeuta, didata em terapia regressiva. Tem formação em terapia familiar e abordagem sistémica. Frequenta a Federação Espírita Portuguesa, onde colabora em diversas atividades, bem como com a ADEP, a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, colabora com o Jornal do Espiritismo, que temos ali fora. Colabora noutras áreas da doutrina espírita, faz palestras, é espírita desde jovem e é com muito gosto que a recebemos hoje aqui e que já lhe vou passar a palavra. No fim da palestra, quem desejar adquirir o livro da doutora Gláucia, que temos ali fora, custa 6 euros, chama-se Consultório. Portanto, ela disponibilizar-se-á para os respectivos autógrafos. Bom, e então... Então, boa noite a todos. Eu vou segurar isso porque não me deram a instrução que eu tinha que vir de calças. Então, eu tenho que segurar aqui esse instrumento que o Lucas me deu, porque não tenho onde colocá-lo. É com muito prazer que eu estou aqui hoje convosco. Eu sempre peço para me apresentarem como Gláucia Lima, porque realmente eu não sou na Casa Espírita Doutora. Portanto, eu sou uma obreira espírita. Portanto, e é com muito prazer que estou aqui nessa casa, como uma casa de amigos, porque realmente eu tenho aqui muitos amigos já há muito longa data, e é com muito prazer que estou aqui mais uma vez hoje entre amigos nessa casa que eu prezo muito. Portanto, eu venho vos falar hoje sobre um tema que para mim é muito caro, portanto é a mediunidade, porque não entrei na doutrina espírita através da mediunidade, mas desde muito cedo me interessei por esse tema de estudo. Portanto, então desde muito jovem, ainda muito catraia, no centro espírita, eu me interessei por esse tema e comecei a estudá-lo através de várias abordagens, inclusivamente na cidade onde cresci. Começamos, junto com um grupo de jovens espíritas, ainda muito jovens, a estudar alguma fenomenologia mediúnica que foi-nos possível estudar. Portanto, e depois como psiquiatra também, nessa interface entre medicina e psiquiatria e espiritismo, ao longo de alguns anos de prática, pude também me debruçar, através da minha prática como médica, dos fenômenos que foram surgindo, que nós vamos aqui abordar alguns desses exemplos, como toca muitas vezes a fenomenologia espírita dentro da prática psiquiátrica. Então, para não me delongar nessa introdução, nós vamos então abordar o tema mediunidade e transtornos mentais. Mas nós sabemos que a fenomenologia mediúnica, e não é novidade para muita gente aqui, que eu sei que tem pessoas aqui que são participantes, preciso falar mais alto, Lucas? Que são participantes do curso de estudo básico do Espiritismo nesta casa, algumas pessoas que já repetiram o curso básico de Espiritismo, algumas pessoas que fazem o curso de estudo da mediunidade. Nós sabemos que a fenomenologia mediúnica é uma fenomenologia presente de uma forma transversal ao longo da história da humanidade, presente em várias culturas, como nós sabemos, e de fato não é uma fenomenologia particular da doutrina espírita. Portanto, nós sabemos que ela está presente em toda a história da humanidade, porque é um fenômeno natural
do próprio ser humano. Portanto, ela está presente nas várias civilizações, nas civilizações mais primitivas, como nós sabemos, e até na história das religiões mais antigas, como, por exemplo, do próprio hinduísmo, que é uma religião muito antiga, 4.000 a 6.000 anos antes de Cristo, já se falava de fenomenologia, da comunicabilidade com o mundo dos mortos. Por exemplo, como uma forma de obter orientação do mundo dos espíritos, como uma forma de obter favores do mundo dos espíritos, nem sempre da forma orientada como nós temos realmente dentro da doutrina espírita. Portanto, nós temos também vários filósofos ao longo da história que refletiram e falavam, por exemplo, que falavam com o mundo espiritual. Sócrates, que não é o Sócrates da atualidade, dizia, por exemplo, que realmente tinha um guia que lhe dava alguma orientação acerca do que deveria fazer e alguma orientação, que era um tipo de guru para suas, vamos lá ver, para algumas das suas, que era uma voz tipo divina, que lhe impelia as suas atitudes, a esta ou aquela atitude no seu dia a dia. E nós sabemos que não foi o único filósofo da nossa antiguidade que referia essa possibilidade de comunicabilidade com o mundo dos mortos. Platão também é um outro exemplo. Aliás, Platão, além de admitir a comunicabilidade, admitia também a pluralidade das existências e etc. Portanto, ao longo da história foi havendo vários exemplos desta própria comunicabilidade que nós vamos ver que não foi um fenômeno presente somente através da codificação do Espiritismo. Temos, por exemplo, na própria Bíblia, um remontório de exemplos de fenômenos mediúnicos, de enxertos de fenômenos não só subjetivos, mas também objetivos, que podem ser estudados através, se nós formos nos debruçar e estudar a fenomenologia mediúnica na Bíblia. Temos, por exemplo, a conversão de Paulo de Tarso nas portas de Damasco, quando ele ouve uma voz que remete a ser a voz de Jesus, e a partir daí ele é convertido e passa a ser um apóstolo, que nós todos conhecemos a sua história. Portanto, e assim sendo, nós vamos ter vários exemplos que nós poderíamos aqui tecer só à noite, e não é nosso objeto de estudo neste dia de hoje, para exemplificar os vários exemplos que poderíamos dar acerca dessa comunicabilidade. Mas também a título de exemplo, nós trouxemos, por exemplo, no mundo helênico, na Grécia Antiga, nós sabemos que haviam as pitonisas gregas, nós sabemos que havia as sibilas romanas, e nós ainda podíamos, quem conhece a Grécia, pode ainda visitar um dos oráculos mais famosos, que é o oráculo de Delfos. Por exemplo, nós temos aqui somente as ruínas, não é? E era um dos mais famosos, poderíamos comparar, por exemplo, com ir a Fátima. Era, naquela altura, ir a Delfos, para entrar em contato com os deuses da altura, porque os gregos eram politeístas, né? Mas era um local de culto muito famoso na Grécia Antiga, era o oráculo de Delfos. Nessa altura, todas as pessoas, por exemplo, da casta mais famosa, da casta mais poderosa, portanto, reunia-se em Delfos para ter, então, o contato com o deus Apolo, para ter, então, orientação acerca da sua vida, acerca das decisões para o seu povo. Portanto, é o oráculo de Delfos, todos esses pontinhos que eu coloquei aqui, que o mapa coloca, portanto, esse aqui era o oráculo de Delfos, que era o mais famoso, mas todos eles eram os oráculos do mundo antigo na Grécia, que eram os santuários principais, era tal como ir a Fátima, tal como ir a Santiago de Compostela ou Aparecida no Brasil, para encontrar esses locais de culto no mundo antigo. Portanto, a título de exemplo também, e só para eu vou voltar aqui para trás, porque eu pulei aqui um pouco, mas então, isso era perfeitamente integrado. E nós podemos ver que na história esses fenômenos eram completamente integrados dentro da sociedade. A ponto que nós temos na Capela Sistina, no Vaticano, essas pinturas no teto. Quem conhece a Capela Sistina no Vaticano, nós podemos observar que esses frescos, que são pinturas, que nós vamos encontrar no teto da Capela Sistina no Vaticano. São 5 pinturas que retratam essas sibilas do mundo antigo, que são essas pitonisas que
que utilizavam a comunicabilidade para se comunicar com o deus Apolo. Portanto, completamente integradas dentro da sociedade, completamente normal, era um fenômeno natural, normal e aceite dentro da sociedade no mundo helênico na Idade Antiga. Portanto, aí existia a Sibila Délfica e a Sibila Pérsica, portanto, retratando essa possibilidade de comunicabilidade. Nem sempre na história da humanidade, essa comunicação com o mundo dos mortos ou dos desencarnados, para nós, foi tão pacífica, como, por exemplo, é o caso da Joana d'Arc. A Joana d'Arc, considerada posteriormente heroína francesa, dizia que era orientada pelas vozes e que ela iria salvar, libertar o povo francês do jugo inglês. E ela ouvia essas vozes dizendo como é que ela deveria fazer isto. Mas ela, entretanto, foi considerada herege e foi convidada a renegar as vozes que ouvia. E ainda, tendo em frente a si própria a fogueira onde ela iria ser queimada viva, ela foi solicitada que ela renegasse aquelas vozes. E ela insistiu e disse que ela não iria negar porque ela ouvia e ela acreditava na sua missão. Portanto, como ela negou, ela foi realmente queimada viva na fogueira. Portanto, isso foi em 1400 e pouco, marcando uma idade muito má para os médiuns, porque a partir dali eles foram perseguidos, foram queimados vivos, portanto, todos nós sabemos disso. E foi uma idade muito, muito negra para os médiuns, porque realmente eles eram tidos como bruxos e feiticeiros e queimados, muitas vezes perseguidos pela Igreja e pela Santa Inquisição. Muito bem, este foi esse período em que muitas vezes eram aplicados o exorcismo para retirar do corpo dos médiuns os espíritos que acreditava-se perante a Igreja que estavam a endemoniar os médiuns. Muitas fazendo uma ponte entre, acreditava-se que fazendo sofrer o corpo dos médiuns, os espíritos que estavam endemoniá-los, ali eles sentiriam-se mal e desistiriam daquela possessão e se retirariam. Então todo tipo de sofrimento era-lhes impostos para que eles pudessem sair dali daquele corpo e abandoná-los. Foi aquele período negro da Inquisição em que os médiuns, tal como os loucos, também passavam muitas vezes por esses processos. Era aquela cadeira em que eles eram colocados, eram os vomitórios que eles eram aplicados nessas posições um bocadinho cômodas, não é? Para que esses espíritos que ali estavam, que a gente sabe que para o espiritismo isso não é possível, ou seja, a ideia é que esse espírito que estava habitando este corpo abandonasse, causando-lhe sofrimento. A gente sabe que na realidade para o espiritismo o espírito não encaixa naquele corpo, os processos de obsessão são mentais e na verdade eles abandonassem. Portanto, na verdade, esse período negro, os médiuns foram perseguidos, muitas vezes foram realmente sofreram muito face ao processo de perseguição e de incompreensão para os quais eles foram submetidos nessa altura. Portanto, e prosseguindo, mais adiante, passando essa Idade Média, que foi esse período mau e de grande perseguição para os médiuns, na Idade Contemporânea nós sabemos que houve então um grande número de fenômenos de efeitos físicos que vieram desembocar, que vieram resultar na codificação do Espiritismo, porque houve um florescer de fenômenos que chamaram a atenção justamente a muitos pesquisadores e justamente da academia, justamente de pessoas que estavam balizadas para pesquisarem esses fenômenos, e nomeadamente de Allan Kardec, com seu pseudônimo, que era Allan Kardec, né, que era um professor, era universitário, para o estudo desses fenômenos. Portanto, então, daquela Idade Negra, da Idade Média, nós passamos para um período que teve a ver, quando nós falamos, por exemplo, de toda daquela idade, e até olhamos muitas vezes com alguma crítica para aquela parte, quando nós olhamos para o modelo cartesiano da ciência, que procura provar para acreditar, até com certa crítica, mas que teve uma grande importância, porque a partir disso, toda aquilo, a experiência valia pelo aquilo que se pudesse provar, é que foi possível
a partir daquele momento, justamente a partir de 1700, início de 1800, meados de 1800, foi possível fazer despertar na comunidade científica o interesse pela fenomenologia mediúnica. Nada é por acaso. Portanto, então, várias pessoas do mundo científico, e justamente nessa altura os espíritos que estavam do lado de lá se encarregaram justamente por fazer florescer no nosso mundo físico a fenomenologia mais objetiva. Ou seja, e naquela altura apareceu realmente a mediunidade de efeito físico de uma forma muito ostensiva. Portanto, então foram as mesas girantes, foram os fenômenos da tipitologia, que eram as batidas, e nomeadamente os fenômenos de Hydesville, como os fenômenos da materialização, que a gente não vê com tanta frequência hoje em dia, né? Então, tudo tem um porquê e realmente não foi por acaso que naquela altura, em 1700, 1800, esses fenômenos floresceram com essa intensidade. Nós temos aqui esse exemplo, por exemplo, dos fenômenos de materialização da Kate King, né, através da médium Florence Cook, e essa aqui é o espírito que está aqui materializado, e os fenômenos das mesas girantes começaram a florescer muito na Europa, e os fenômenos de Hydesville, por exemplo, nos Estados Unidos, que despertaram para a codificação. Nós temos aqui uma fotografia que eu acho muito interessante, que eu vos trouxe, que é uma materialização, os fenômenos da mesa girante, e aqui nós temos uma mesa a girar, e esses fenômenos que despertaram a comunidade científica. E quando nós falamos de agora, os fenômenos de mediunidade estão a ser estudados pela academia, na Universidade da Pensilvânia, ali pelos estudiosos, portanto, e estão a descobrir que a mediunidade está a ser estudada, imobiliza certas áreas do cérebro. Não, os fenômenos da mediunidade foram muito estudados no final do século XVIII, final do século XIX, início do século XIX. E tanto é que possibilitaram naquela altura a codificação do espiritismo. É bom que a gente pense nisso, que a gente saiba isso, foram bastante estudados. E esses fenômenos aqui, por exemplo, das mesas girantes, foram estudados por cientistas com bastante, vamos dizer, currículo acadêmico, nomeadamente por estes senhores aqui. Alexandre Arsakov, César Lombroso, Charles Richer, Pierre e Madame Curie. E Pierre e Madame Curie ganharam 2 prêmios Nobel. 2. Vamos lá ver, César Lombroso, essa fotografia, é a mesma fotografia, era essa médium, Eusapia Palladino, na sala de Camille Flammarion, que também era uma pessoa da ciência daquela altura. E esses fenômenos foram estudados pelo César Lombroso, que era um médico italiano, e ele especializou-se em criminologia, ele era cirurgião, e ele era psiquiatra. Portanto, e este médico, em 1882, ele editou um livro que se chamava Estudando Hipnotismo. E ele dizia que os fenômenos mediúnicos o espiritismo e os fenômenos mediúnicos eram uma farsa, acabando com o espiritismo. E ele dizia que a fenomenologia mediúnica era completamente uma farsa, que a médium Eusapia Palladino era completamente uma forja, portanto. Entretanto, ele começou a estudar os fenômenos da Eusapia Palladino. Quando então, um certo dia, e as fenomenologias os fenômenos de materialização, nomeadamente, até um dia que a sua mãe já havia desencarnado há algum tempo, e materializa-se na reunião onde ele estava justamente quem? A sua própria mãe. Pronto, para sua surpresa. E, entretanto, a partir deste momento, e mais tarde, ele foi então e publicou este livro, Hipnotismo e Mediunidade. E neste próprio livro, ele conta no capítulo 7 com as experiências fisiológicas que os médiuns têm durante aos fenômenos de materialização. Então ele vai estudar as materializações de Kate King. Então ele diz que o médium diz assim: nós temos que aplicar técnicas fiáveis para estudar os fenômenos de materialização. Então eles mostram detalhadamente o que é que eles faziam para estudar os fenômenos de materialização.
E dizia que quando o médium se materializava, ele perdia metade do seu peso e mostrava como. Então, à medida que o médium estava se materializando, ou seja, eles pesavam o médium antes da materialização. Vamos supor que aqui o Tony estava aqui, cedia o seu ectoplasma, eles pesavam o Tony, e a partir desse momento o Tony começava a ficar inconsciente, e a partir do Tony o seu ectoplasma começava a se exteriorizar, e Kate King aqui ao seu lado começava a se apresentar. Pesavam novamente o Tony estava com metade do seu peso. E aqui pesavam Kate King. Portanto, então quando Kate King começava a desaparecer, Tony começava novamente a ter o seu peso normal. Tudo isso está descrito, portanto, neste livro aqui. São experiências fiáveis que são contadas, são relatadas, portanto, e isso não são experiências do século atual, século XXI, são experiências de 1882. A partir disso, eles começaram, e todos aqueles filósofos, todos esses cientistas da época já faziam esse tipo de experiência. Esses médiuns foram profundamente estudados. Portanto, e são experiências perfeitamente cabíveis de serem, foram perfeitamente cabíveis de serem replicadas, portanto, e foram feitas naquela altura por vários cientistas da época. Portanto, o próprio César Lombroso fez essas experiências com Eusapia Palladino, fez essas experiências com outros médiuns. Sr. Oliver Lodge, que era um professor filósofo natural do Colégio de Bedford, catedrático de Física da Universidade de Liverpool e reitor da Universidade de Birmingham, dizia o seguinte, que o resultado das suas experiências, isso eu estou mostrando o currículo deste senhor para mostrar que não eram pessoas que resolviam estudar porque gostavam da fenomenologia, eram pessoas profundamente conhecedoras do que estavam a fazer. Portanto, esse tipo de fenomenologia, consideradas anormais, pertencem a uma ordem natural. E como o corolário diz, esses fenômenos devem ser investigados e verificados por pessoas e sociedades interessadas e com conhecimentos dessa natureza. Portanto, são fenômenos que são naturais, são fenômenos que foram perfeitamente estudados nessa altura e que possibilitaram, portanto, que a fenomenologia fosse conhecida, estudada e codificado o espiritismo naquela altura, portanto, em 1857. A partir disso, nós então, no mundo contemporâneo, nós podemos então ver aí algumas antenas mediúnicas desse século. Para o espiritismo, o nosso Chico, a maior antena mediúnica do século XX, o Divaldo. E como nós sabemos, a mediunidade não é do domínio somente do espiritismo, eu coloquei aqui também outros tipos de médiuns que estão relacionados a outras culturas espiritualistas. Portanto, temos um xamã, que não é espírita, é uma doutrina espiritualista. Temos a mãe menininha do Gantuá, que é vamos dizer, um médium ligado a uma doutrina espiritualista, que é o candomblé. Temos o José Arigó, né, e temos também ali o nosso querido Raul Teixeira, espírita. Portanto, não é a mediunidade que se distingue, é o que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. Portanto, efetivamente, nós sabemos através do Emmanuel, portanto, que efetivamente não é a mediunidade, realmente é o instrumento que diferencia o que se faz realmente desta faculdade, que é uma faculdade universal. Portanto, então, o que é que realmente acontece quando ela desperta no ser humano? Portanto, tendo cada um de nós a capacidade de sermos médiuns, porque Kardec nos disse isso, é uma faculdade inerente ao ser humano, mas considera-se médium aquele que tem a faculdade de uma forma ostensiva, mas qualquer um de nós aqui poderá ser médium, considerando, entretanto, médium aquele que tem a mediunidade de forma ostensiva. Então, entretanto, quando ela desperta no ser humano, e nós sabemos, Herculano Pires nos diz isso no seu livro Mediunidade, Vida e Comunicação, que ela pode acontecer em vários períodos durante o desenvolvimento do indivíduo,
Numa primeira fase pode acontecer, por exemplo, na infância, que é aquele período em que nós ainda estamos de 1 até os 7 anos, desde que a criança nasce até os 7 anos de idade. Ainda a encarnação ainda está a se completar. Então, nesta fase, a criança ainda está muito próxima do plano espiritual. Então, pode realmente, por esta proximidade, ter os sintomas da mediunidade. Na adolescência, pela efervescência das suas hormonas, pode despertar também a faculdade mediúnica, pode inclusivamente nunca deixar de ter os sintomas da mediunidade desde a infância até a adolescência, pode despertar por ciclos, pode ser na idade adulta e na proximidade do desencarne, ou seja, na velhice, por uma proximidade do plano espiritual. Então pode ser despertada nessas 4 fases ou 4 ciclos, segundo Herculano Pires, mas, entretanto, quando ela desperta, pode vir a apresentar alguns sintomas ou sintomatologia que realmente cause algum transtorno mental. E transtorno mental por quê? Porque a pessoa realmente sente algum transtorno, algumas dificuldades, quer ao nível físico, quer a nível mental também. Então, quais seriam esses sintomas? Humor instável, a pessoa normalmente pode ter sensações de choro fácil, pode ter uma grande labilidade emocional, e quem tem mediunidade ostensiva sabe que pode sentir uma grande sensação de influenciabilidade. O médium tem uma sensibilidade extrema a pessoas, lugares, sensações que podem ser muito acentuadas consoante esteja com não tolera grandes multidões, grandes ambientes com muitas pessoas, porque tem quase como se tivesse um nervo exposto, uma sensibilidade muito acentuada, porque de fato tem uma sensibilidade extrema a sentir as sensações, as emoções das pessoas, e pode estar muito susceptível às emoções deste e do outro lado. Portanto, então realmente é de evitar as situações onde pode estar mais, vamos lá dizer, mais suscetível, por exemplo, a grandes centros comerciais, grandes lugares onde pode contactar com um grande número de pessoas, ambientes muito pesados, porque realmente a pessoa sente-se como se estivesse invadida, como se estivesse tomada por todas aquelas mentes que estão ali pululando. Não vamos esquecer que os espíritos nos dizem que se nós temos aqui 100 pessoas, temos 4 vezes mais no plano espiritual. Portanto, são as nossas companhias espirituais. Então, consoante os lugares que os médiuns estejam, também vão sentir essas influências. Efetivamente, esse humor instável se deve a isto, essa maior sensibilidade. Sensações de presenças, portanto, realmente, se o médium tem mais sensibilidade, é mais fácil sentir-se mais incomodado. A pessoa que não é médium mais ostensivo, chega num local, não vai sentir essa influência, e a pessoa que é médium ostensivo vai sentir essa influência. Arrepios, sensações de repuxamento, sensações de cabeça oca, vazio, a influenciabilidade, as vozes, audições e etc. Eu devo aqui ressaltar que nós temos que, quando fazemos esse diagnóstico, quando percebemos esses sintomas, nós não podemos encaixar tudo na mediunidade. Então, quando nós observamos e dizemos assim, mas eu tenho visões, eu ouço coisas, ou então eu ouço vozes que me mandam fazer isto ou aquilo. Então, como nós podemos diferenciar esses sintomas, por exemplo, de quem tem uma patologia mental? E como é que eu posso diferenciar isso de um diagnóstico, por exemplo, de esquizofrenia? Que também a pessoa pode dizer, eu ouço vozes que me mandam fazer isto, né? Então, quando nós observamos uma pessoa, ou quando nós vamos dar um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, nós temos que observar todo um contexto, toda uma avaliação que não parte somente do sintoma. Porque na esquizofrenia existe uma cisão do eu. A pessoa não tem somente um sintoma de vozes. A pessoa tem um conjunto de sintomas que levam a pessoa a um comportamento disfuncional. O médium é uma pessoa funcional. O médium é uma pessoa que tem, normalmente, uma capacidade de
funcionar, quer do ponto de vista social, pessoal, familiar, e está adaptado à sua vida, mas também tem aqueles sintomas que nós aqui relatamos, que normalmente também são transitórios à medida que a pessoa educa a sua mediunidade, aprende a lidar com esses sintomas. No diagnóstico de esquizofrenia, a pessoa normalmente cindindo com a realidade, quebrando com a sua realidade, normalmente é uma pessoa que tende a isolar-se, normalmente é uma pessoa que, tendo essa sintomatologia de esquizofrenia, que é uma sintomatologia que tende a agravar-se cada vez mais, a pessoa tende a ter um comportamento cada vez mais deteriorante. O médium não. Ao contrário do esquizofrênico, ele tende a ter um comportamento cada vez mais adaptado aos seus sintomas. Então, é exatamente o contrário. Nós vamos voltar a falar disso. Então, poderia a mediunidade produzir a loucura? Essa pergunta está no capítulo 18, a questão número 5 do Livro dos Médiuns. Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isto. Ou seja, em virtude da fraqueza cerebral, a mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não exista em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que deve usar de cautela, sobre todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Ou seja, a mediunidade não é causa de loucura, nem a prática da mediunidade a causará. Ou seja, se a pessoa realmente tem alguma fragilidade mental, normalmente e habitualmente, se for ao centro espírita, não deverá ser colocada dentro da prática mediúnica. Isso se deve muito a essa questão, porque muitas vezes, quando naqueles centros um pouco orientados, as pessoas vão buscar alguma orientação dentro desses centros, chegam com alguns sintomas desses que eu aqui já relatei, de vozes, vejo espíritos, e realmente são fruto de alguma patologia mental. As pessoas são logo colocadas por má orientação na prática da mediunidade, e isso realmente é muito desaconselhado. Então, todo o processo de educação da mediunidade visa a educação do espírito encarnado. E nesse processo de educação, a pessoa vai burilhando seus sintomas, vai aprendendo a lidar com eles de uma forma mais visando a própria educação interior, e assim sendo, o seu equilíbrio interior faz com que esses sintomas vão sendo mais pacificados dentro de si, vão aprendendo a lidar com essa sintomatologia que é pacífica, que a pessoa viver bem com eles, ao contrário do esquizofrênico, que cada vez mais vai ficando mais residualizado com a evolução do seu processo de doença. Muito bem, nós temos aqui um exemplo de um médico psiquiatra que esteve aqui há uma semana atrás na Jornadas Médicos Espíritas, e esse é um médico psiquiatra que fez a sua tese de doutoramento sobre esse tema: Fenomenologia das experiências mediúnicas, perfil e psicopatologia dos médiuns espíritas. E esse médico estudou 115 médiuns espíritas, e a conclusão do seu estudo, muito sucintamente, ele não encontrou scores para perturbações psiquiátricas ou disfuncionais, mostrando que essas pessoas estavam perfeitamente adaptadas, eram pessoas saudáveis dentro dos 115 médiuns espíritas na cidade de São Paulo. Este médico, ele dirige um núcleo de estudos de pesquisas em espiritualidade e saúde na Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é um núcleo que tem estudado muitas outras coisas, como experiências de quase morte e muitos outros temas de relevância para a doutrina espírita. Portanto, dentro desse estudo, a maior parte desses médiuns eram mulheres, nessa faixa etária dos quase 50. A maior parte tinham habilitações literárias bastante significativas. A maior parte não estava desempregada, mostrando que exercer a mediunidade não é coisa de gente que não tem o que fazer. Ou seja, as pessoas estavam ocupadas, ou seja, mostrando que as pessoas que praticam a mediunidade não são pessoas que não têm uma ocupação profissional. Isso é muito importante. Isso porque, ao contrário do doente mental, a pessoa perde a capacidade de trabalhar, perde a capacidade de se sociabilizar. Isso é muito importante. E eram pessoas que tinham alguma prática espírita já há algum tempo.
A maior parte tinha mediunidade de intuição, ou psicofonia em segundo lugar, ou vidência em terceiro lugar, ou médiuns audiente e, por último, psicografia. As conclusões deste estudo, que a maior parte dos médiuns teve início da sua mediunidade na infância, as manifestações caracterizavam-se por vivências de influência ou alucinatórias. As vivências de influência é sentir que os espíritos lhe influenciavam. Isso é muito importante porque é um dos critérios, por exemplo, essa sensação é muito parecida com os que os esquizofrênicos também sentem. E vivências de alucinatória não implicavam no diagnóstico de esquizofrenia e a própria mediunidade não implicaria no diagnóstico de esquizofrenia ou da personalidade múltipla. Esse estudo foi um estudo bastante significativo. Muito bem. Algumas pessoas perguntam, mas a mediunidade é ou não é aceita no mundo científico? Vamos lá ver. Ainda existe muita, apesar da mediunidade já ser estudada pelo mundo científico, ainda há muita resistência. É falado em termos de fenômeno de transe e possessão, e isso foi aceito no ano de 2003 pelo Código Internacional da Doença, ou seja, que é um código universal utilizado pela Organização Mundial de Saúde. Esse termo é utilizado, fenômeno de transe e possessão, foi utilizado no capítulo dos transtornos dissociativos, ou seja, quando o fenômeno de transe e possessão acontece num contexto, por exemplo, no espiritismo ou no xamanismo, num contexto onde ele é socialmente aceite, então ele não é considerado um fenômeno dissociativo. Quando ele não acontece dentro de um contexto onde socialmente ele é aceite, ele é considerado um fenômeno dissociativo. Por isso é que ele está dentro do capítulo dos fenômenos F44.3, que é o capítulo dos fenômenos dissociativos. Já mais recentemente, em 2014, nós tivemos uma revisão do diagnóstico do DSM-5, que é um manual de estatística americano. E nós vamos ter agora o lançamento oficial do CID-11, mas ainda não temos. O DSM-5, em 2004, não se fala em transe e possessão, e fala-se somente em perturbações dissociativas da identidade. Nesse capítulo da perturbação dissociativa da identidade está incluído, subentende-se que está incluído o transtorno de transe e possessão, mas não se fala em transtorno de transe e possessão. Portanto, o fenômeno de transe e possessão, ou da mediunidade, é estudado em algumas universidades, por exemplo, na Universidade de Pensilvânia, onde, por exemplo, o Dr. Alexander, o Dr. Júlio Pérez fazem projetos de investigação, mas, por exemplo, não existem muitas universidades em todo o mundo que aceitem, por exemplo, fazer projetos de investigação nesta área. Eu vou vos mostrar agora, para tornar isso mais prático, alguns casos da minha prática diária em que algumas dessas fenomenologias vêm se confundindo e para os quais eu tenho orientado relativamente à fenomenologia mediúnica e à fenomenologia psiquiátrica. Então, esse primeiro caso é da dona Fernanda, uma mulher de 45 anos, casada, proveniente do Barreiro. Para quem não conhece o Barreiro, está aqui na península de Setúbal, uma cidade proletária, ali que estava muito relacionada há alguns anos com a indústria, mas hoje em dia ainda é muito pobre, com um tecido social muito pobre. Então, a queixa da dona Fernanda, alucinações visuais, portanto ela dizia que via, não dizia espíritos, ela via coisas, não é? Ansiedade e ataques de pânico. Dona Fernanda já tinha procurado o médico de família e esse médico de família tinha orientado a dona Fernanda a procurar a urgência por causa da sua ansiedade e acentuação das queixas de pânico. O antecedentes patológicos da dona Fernanda era patologia psiquiátrica, uma depressão, medicada pelo médico de família com fluoxetina, que é um antidepressivo, o diazepam, ansiolítico, e o zolpidem, que é um hipnótico. Procurou o serviço de urgência
pelo aumento da ansiedade e pelo abuso de benzodiazepinas, que são os ansiolíticos. E a dona Fernanda disse o seguinte: doutora, eu vou lhe contar coisas muito esquisitas. Eu disse: pois não, dona Fernanda, pode contar. Portanto, então, dona Fernanda disse o seguinte: não consigo me sentir bem em lugar nenhum. Aquela sensação que eu já relatei aqui, própria dos médiuns, sentir-se mal em todos os lugares, sentir que sente-se mal consoante lida com as pessoas, sinto muita confusão em minha cabeça, tenho noção de que estou noutra realidade, que minha cabeça me dá ordens, vejo-me morta, ouço uma voz a dizer: assim é que estás bem. Começo a entrar em conflito comigo. Como eu não quero morrer, vejo bichos e a minha cabeça me diz que se eu não me matar, os bichos me vão comer. Então a dona Fernanda me dizia: mas eu vejo meu corpo e vejo os bichos e digo: você tem que se matar. Mas eu não quero morrer, mas você tem que se matar. Então, como aquele pensamento era tão insistente, tão intrusivo, são pensamentos intrusivos, então ela começava a ter aquela formação daquele pensamento e a imagem do seu corpo morto e os bichos ali comerem. Não era esse menino a sorrir com certeza, não era ela realmente em sofrimento. E a dona Fernanda apresentava esses sintomas desde os 18 anos de idade. Vejam que terror. Ouvia as coisas caírem dentro de casa e quando ia ver não tinha nada, não tinha caído nada dentro de casa. Via pessoas em vultos escuros, sombras pretas que fugiam. Quando ela ia ver se tinha alguém que tinha realmente passado dentro de casa, não tinha ninguém. E também a filha que tinha, agora já tinha mais idade, mas desde os 15 anos também tinham as mesmas sensações. As sensações agravaram-se desde os 15 anos da filha e desde que a filha tinha feito uma tentativa de suicídio há 4 anos. A dona Fernanda, então, começou a se sentir muito culpada porque achava que ela não tinha dado devido apoio à filha. E sentia-se culpada, quer pela sua depressão, porque ela achava que tinha passado a sua depressão à filha. Então, ela sentia-se duplamente culpada pela sua depressão e pela depressão da filha. E a gente sabe que a culpa é um portal para a depressão, para a obsessão. Então, ali havia uma obsessão conjunta, porque era ela obsediada e era a filha também. Então, as sensações da dona Fernanda, ela dizia que nunca tinha relatado a ninguém, porque ela sentia vergonha, achava que iriam ver que ela estava a ficar maluca, tinha medo de ficar realmente internada. A dona Fernanda nunca tinha relatado que via nem ouvia espíritos, com medo que dissessem que ela estava a ficar louca. E então resolveu naquele dia era um dia de fim de semana, era um dia de sábado, procurar o serviço de urgência. Me calhou logo a mim, não foi por coincidência, não é? Portanto, e efetivamente a dona Fernanda foi aquele dia ao serviço de urgência. Nesta altura, eu virei para a dona Fernanda e lhe disse assim: dona Fernanda, eu também vou lhe dizer umas coisas muito esquisitas. Entretanto, a dona Fernanda, como hipótese diagnóstica, ela tinha uma perturbação depressiva com sintomas, para o psiquiatra convencional, com sintomas psicóticos, não é? Estava medicada com antidepressivo, ansiolíticos, com uma resposta terapêutica insatisfatória. Mas considerando as dimensões do ser espiritual e considerando também que a dona Fernanda muito provavelmente fosse realmente médium e nessa sintonia mental estava obsediada, portanto, num processo obsessivo conjunto com a sua filha, eu lhe aconselhei realmente manter o tratamento psicofarmacológico e ela perguntou-me: doutora, não vai me medicar com mais medicamentos? Eu lhe passei: não, dona Fernanda. E lhe retirei alguns dos quais ela estava medicada, porque ela vinha tão encharcada de medicação, porque ela vinha com muitos ansiolíticos mesmo, porque ela sentia que quanto mais ela tomava, mais ela ficava anestesiada. E sentia que ela tomava muitas benzodiazepinas para não sentir, para não ver nada. Então ela estava uma autômata, porque realmente ela não queria sentir o que via, mas continuava a ver. Então a doutora não me vai medicar mais. Eu disse: não, dona Fernanda, eu vou lhe realmente dizer umas coisas muito esquisitas. E disse assim, e lhe dei a ela a indicação de um centro espírita no Barreiro.
Ela disse, doutora, eu vim à urgência a pensar que ia dizer coisas muito esquisitas e que ia me chamar de maluca, mas eu realmente descobri que a doutora é mais maluca do que eu. Isso é autêntico. E encaminhei-a para o Centro Espírita do nosso confrade escolástico na cidade do Barreiro. E depois tive notícias da dona Fernanda, pelo próprio escolástico, ela tinha feito um tratamento desobsessivo, e teve um maior equilíbrio emocional e familiar, de facto, e realmente melhorou bastante. Mas não descurou do seu tratamento psicofarmacológico, porque ela realmente precisava de fazer algum tratamento, mas não precisava de tanto para ficar anestesiada e deixar de viver a sua vida com consciência. E precisou também de um tratamento, de um apoio terapêutico também, para além do tratamento psicofarmacológico e do tratamento espiritual. Dentro desse modelo, portanto, nós vamos voltar aqui, nós temos um modelo integrativo, porque o Espiritismo ele não alega o tratamento médico, mas apoia-se num tratamento interdisciplinar, em que há uma valorização de todas as plataformas de tratamento, quer um modelo médico, mas também um tratamento psicológico, psicoterapêutico, mas valoriza o espírito, porque se a pessoa não se sentir capaz, não se sentir competente para lidar consigo própria, com seus sintomas, a pessoa não transcende o seu processo de dor, o seu processo de transformação interior. Então, o terapeuta médico ou psicoterapeuta terá esse papel de fazer com que a pessoa se sinta competente para lidar com seus próprios, com as suas próprias ferramentas para poder lidar realmente ela própria com as suas dificuldades. Então, é a valorização do indivíduo como homem psi. E dentro desse processo, potencializando, dentro do modelo transpessoal, que visa realmente isso, essa capacitação do indivíduo dentro desse modelo individual, interrelacional, transindividual e transpessoal. Portanto, esse outro exemplo também me aconteceu no serviço de urgência. Era um senhor de 65 anos, casado, reformado, que queixou-se, que foi levado para o serviço de urgência através do INEM, Serviço Nacional de Emergência Médica, porque pela manhã queixou-se a mulher, aliás, não se queixou, não houve tempo, ele teve uma perda súbita de força nos membros inferiores e superiores, seguido de um mal-estar súbito, perda de conhecimento, perda da consciência, sem perda de consciência, tonturas de início súbito, mas sem perda de consciência. Então, ele foi deslocar-se de uma poltrona para outra dentro de casa, perdeu completamente as forças. Então, de início completamente súbito, com tonturas e, pela idade que tem, sendo hipertenso, chamou o INEM, foi levado para a urgência médica e o que é que foi logo pensado? O senhor teve um AVC. Portanto, ele é filho de uma enfermeira do hospital, portanto, foi logo acionado a medicina, foi avaliado pela medicina, solicitado todos os exames complementares diagnósticos, foi feito um TAC, um eletrocardiogramas, as análises e tudo perfeitamente normal. O que é que sobrou? Psiquiatria. Recebo um telefonema do chefe de banco e diz assim, Glaucia, tem um caso para você. Porque normalmente o chefe de banco não telefona, mas era filho da enfermeira. Entretanto, Glaucia, tem aqui um caso para você. Sim. Então, mandaram o senhor, porque o senhor estava em completo mutismo. O mutismo é quando o doente não fala. Portanto, e isso era esquisito. Por isso é que acharam que era, sobretudo, psiquiátrico. Porque que o senhor tivesse perdido as forças, que tivesse tido tonturas, né? Que tivesse tido ali um mal-estar súbito, tá tudo certo. Que não tivesse diagnosticado nada, também tá tudo certo. Mas o senhor não falava, então era psiquiátrico. Então chamaram a psiquiatria. Bem, entretanto, eu tentava falar com o senhor não tinha antecedentes psiquiátricos. Tentava falar com o senhor não dizia nada. Bem, chamei a família dizia, não dava informações, só dizia que aquilo tinha acontecido subitamente pela manhã e não dava mais informação. Eu disse, pronto, e agora o que é que eu faço? Pedi à família que se retirasse na esperança que comigo só e o senhor ele me desse, pronto, cedesse um pouco mais e me desse mais alguma informação.
Lá, mais uma vez, estava um fim de semana, eu e o utente sozinho, porque normalmente nos bancos de urgência nós estamos sempre muito acompanhados de internos e tal. Então, eu e o senhor, eu disse, bem, só me resta agora realmente pedir à equipe do plano espiritual que me ajude. Eu vou orar pelo senhor, porque não me resta mais nada. Depois o que me resta agora, já tinha feito TAC, eletrocardiograma, análise. Tem que internar o senhor. Porque internar na psiquiatria e avaliar avaliar a evolução, porque realmente tem que ser psiquiátrico. E lá fiz as minhas preces e pedi a espiritualidade que ajudasse ao Senhor, que se fosse espiritual, que aquilo se esclarecesse, que se fosse alguma entidade espiritual que ela fosse esclarecida, que realmente fosse afastado alguma influência espiritual, que o irmão se esclarecesse, aproveitasse a oportunidade e fosse realmente recambiado para alguma espécie de hospital espiritual. Pronto, e ali fiz as minhas preces e tal, e tal. De repente, passado uns 15 minutos de prece, foi muita prece. Então, passado uns 15 minutos de prece, o senhor vira-se: doutora, continue o que está fazendo, porque está me ajudar. Eu disse, bem, qualquer coisa está a resultar. Bem, e o senhor começa a rotar. Eu disse, bem, olha, qualquer coisa realmente está a ser eficaz. Então, o senhor continuou e começou a dizer, doutora, continue que está a me ajudar. E eu disse, bem, o senhor deve estar a perceber o que eu estou a fazer, não é? E ele continuou a falar, continue. E passado para uns 20 minutos, o senhor abriu os olhos e disse, doutora, eu ontem estive numa sessão mediúnica, assim, tal e qual. Estive numa sessão mediúnica, tentei levar uma fotografia de uns amigos meus para ajudá-lo, saí muito bem e fui até a casa desses amigos porque eles estão a se divorciar. Hoje de manhã, quando acordei, senti uma energia péssima e não me levantei mais do sofá. Minha mulher chamou e nem vim aqui parar sem conseguir mexer. Portanto, foi energético isso. Palavras do Senhor. Disse, pronto, mas já passou, não já? Já, então ótimo. Chamei a família, a enfermeira e disse, olha, conversa aqui um bocadinho com o seu pai, veja se o seu pai é seu pai, se está tudo bem. Doutora, o que é que a doutora fez? Bem, e efetivamente, a única coisa que realmente a equipe espiritual fez foi interceder e realmente o senhor estava, passados aqueles 20 minutos, estava perfeitamente bem. E os sintomas dele realmente eram sintomas espirituais. E a única coisa que houve foi a intercessão espiritual e prece. E o senhor estava perfeitamente bem após aqueles 20 minutos. Portanto, era um médium realmente que assimilou as correntes mentais, mas realmente por questões de minutos o senhor não foi internado na psiquiatria, porque um bocadinho mais ele era internado para investigação, não é? Um bocadinho mais. E vou vos mostrar mais um caso muito recente, e esse foi da minha consulta, e este caso é interessante também. E essa doente minha dizia o seguinte: eu estava acordada, tinha os meus olhos abertos. Chamava o marido e ele não me socorria. Eu estava a entrar em pânico. Via uma mulher vestida de preto ao meu lado. Não lhe via a cara. Tive uma sensação de falta de ar. Adelina, é você? Foi a primeira coisa que eu pensei. Dei pontapés em meu marido e tentei acender a luz do candeeiro, mas estava fundida. Até que, já desesperada e a ponto de ter um ataque cardíaco, o meu marido acordou. Tu estavas a sonhar, Clara, disse o marido. Por que tu não me acordaste? Por que tu não me socorreste? Estava farta de te gritar. Era a tua mãe que estava aqui. A sogra falecera há 7 anos. A Adelina era a sogra, só podia ser. O marido acendeu a luz do candeeiro. Afinal, a luz não estava fundida. Ou seja, ela no mundo espiritual estava farta de tentar acender a luz do candeeiro e não conseguia, não é? Espiritualmente, ela desprendida do corpo, estava a ver o espírito que estava ao lado dela. Em pânico, dava a dar pontapés aqui no marido e o marido não acordava. Acendia a luz do candeeiro e não conseguia. Quando o marido acordou, disse, então, a luz do candeeiro estava a funcionar? Claro, não estava fundida, não é?
Portanto, a sogra falecera há 7 anos, a marido acendeu a luz do candeeiro, afinal a luz não está fundida. Portanto, isto é uma parassônia para a medicina, tem queixas de pesadelo, alucinações hipnagógicas, que é aquelas alucinações em quando a pessoa está quase a acordar, e a queixa é o diagnóstico é de paralisia do sono. Pânico em adormecer, insônia, ansiedade, sensação de pânico ao acordar. Tudo isto é o diagnóstico médico, mas o diagnóstico para o espírita é que ela estava desprendida do sono, não é? Obviamente estava a ter uma percepção espiritual, obviamente, do desencarnado que estava ali ao ladozinho dela em desprendimento. Portanto, na verdade, ou seja, é um fenômeno anímico, porque qualquer um de nós pode acontecer com qualquer um de nós. Portanto, e ela estava a ver por um fenômeno, ou seja, natural, portanto, no desprendimento, o espírito que estava a ver ao lado dela. Portanto, na realidade, portanto, essa visão, portanto, ao lado dela, portanto, ela não estava, de facto, a sonhar, ela estava nesse despertar espiritual durante o sono. Obviamente que, para a medicina, é uma parassônia, o fenômeno chama-se a paralisia do sono. Portanto, esse caso vai ser relatado no próximo Jornal da ADEP, no artigo da Jornal da ADEP, eu estou adiantando para vocês. Mas, e é uma sensação de, pode gerar inclusivamente a evitação das pessoas dormirem, pelo pânico em dormir. Porque tem pessoas que realmente têm muito frequentemente quando entram em sono REM. Portanto, mas para a medicina não há um tratamento específico, pode acontecer com qualquer pessoa na entrada do sono REM, que é o sono profundo. E efetivamente esses fenômenos que são naturais, que são fenômenos da vida cotidiana, que podem ser considerados às vezes patológicos, não são, se nós realmente encontrarmos uma resposta natural dentro da doutrina espírita, que são fenômenos que podem acontecer com qualquer pessoa no seu desprendimento normal durante o sono, ou através da mediunidade, pela vidência, pela fenomenologia mediúnica. Portanto, quando nós reencarnamos, nós muitas vezes viemos, muitos de nós, com esse compromisso espiritual de utilizarmos, aqueles que têm a mediunidade mais ostensiva, de utilizar a mediunidade como um compromisso com a finalidade de auxiliar o próximo. Mas, segundo nos conta, neste livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que é um livro lindíssimo, psicografado por Divaldo Franco, muitas vezes nós esquecemos desses compromissos espirituais. Porque não tem somente grandes missões, aqueles médiuns como Divaldo Franco, como Chico Xavier. Todos nós temos as nossas pequeninas missões, mesmo daqueles que têm somente mediunidades menos expressivas. Todos nós temos as nossas missões e cada um de nós aqui tem a sua missão. E muitos de nós esquecemos das nossas missões, dos nossos compromissos assumidos do outro lado. E muitas vezes nesse livro, Divaldo psicografou Manuel Filomeno Miranda, ele nos diz muitas vezes que esse despertar, às vezes no mundo espiritual, é doloroso quando aportam na espiritualidade através da desencarnação e quando nós acordamos e percebemos o quanto tempo nós perdemos e como nós falhamos no nosso compromisso espiritual, quando nós percebemos o que deixamos de fazer. Quando percebemos que mesmo com o nosso compromisso, que pode não ser aquele grande compromisso espiritual, mas foi o nosso, assumido por nós, que o deixamos de cumprir. E isso é muito importante que a gente pense nisso. Porque às vezes a gente pensa assim, se a gente não tem uma grande missão, não tem nenhuma, não é verdade. A gente tem a nossa. Tem aquela que a gente assumiu. E muitas vezes também a mediunidade é um transtorno. Quando o médium desvia do seu caminho, não aceitando o seu mandato. O mandato é aquilo que é a sua missão. E quando é que ele desvia do seu mandato? Quando a mediunidade é praticada com abuso da sua faculdade, para benefício próprio, para fins ilícitos. Quando o médium
acredita ser ou começa a acreditar a ser um ser especial, portador de uma faculdade especial, quando ele começa a ser dominado, muitas vezes, fascinado pela sua própria faculdade, quando acha que aquilo que diz ou aquilo que faz é o melhor para toda a gente, é a última palavra. Portanto, e isso é muito importante, porque Kardec recomendou bom senso, senso crítico, nós nos interrogarmos acerca do que nós estamos a fazer. Portanto, o livro dos médiuns tem que ser um livro de estudo para o médium, um livro de cabeceira para aquele que é praticante da mediunidade. Existe um capítulo que é muito interessante, que é a natureza das comunicações mediúnicas, que nós devemos estudar, praticar. Quem pratica a mediunidade deve debruçar-se sobre esse capítulo no livro dos médiuns, que é a natureza das comunicações mediúnicas, para sabermos o que realmente nós devemos valorizar nas comunicações mediúnicas, naquelas comunicações que nos chegam, nos aportam dentro dos centros espíritas que nós frequentamos, daquilo que a gente ouve na internet, que se divulga na internet acerca da comunicação mediúnica. Porque hoje a mediunidade é um mundo que a gente vê na internet, que se divulga através da faculdade mediúnica. Portanto, natureza das comunicações mediúnicas. Portanto, o que é um transtorno? Quando os médiuns acreditam serem seres especiais, quando são vítimas da sua própria vaidade, da falta de humildade e quando são vítimas do seu próprio orgulho, quando eles começam a ser muito estrelas e acharem que são os melhores do mundo. Portanto, então a mediunidade começa a ser um transtorno. Portanto, e quando é que é um caminho de luz? Portanto, quando o médium utiliza para ajudar ao próximo, para o resgate espiritual, nas experiências dentro do próprio centro, a gente pode ver as pessoas, por exemplo, nem toda gente que é médium pode participar de uma reunião mediúnica, mas pode ser medianeiro através da sua faculdade, na sua própria vida cotidiana, a todo momento, sendo exemplo, por exemplo, sendo instrumento, através da sua faculdade mediúnica, do equilíbrio, onde quer que esteja, dentro do seu trabalho, dentro da sua família. Portanto, do aprimoramento e esclarecimento para o espírito. Realização de compromisso assumido na senda da caridade em benefício do seu semelhante. Então, temos aqui todas essas formas de sermos médiuns, medianeiros, portanto, uma forma de sermos transmissores da mediunidade através da palavra do equilíbrio. Muitos de nós não somos médiuns ostensivos, nem nunca vamos ser nessa encarnação. Às vezes pensamos assim, mas eu não tenho mediunidade de forma ostensiva. Alguns de nós gostaríamos até muito, mas eu queria tanto ser médium e não sou. Mas podemos ser exemplo das palavras dos grandes médiuns no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Portanto, o importante aqui é sermos realmente intermediários e também aí seremos medianeiros. Portanto, meus irmãos, essa mediunidade como caminho de luz, é essa a nossa mensagem. A mediunidade pode ser um transtorno, quando nós a transformamos como exemplo de vaidade, exemplo de falta de humildade. O importante não é sermos médiuns ostensivos. Eu não sou médium ostensiva, tenho alguma intuição, mas importante nós possamos ser no nosso dia a dia, em cada momento, em cada local que nós estejamos, possamos ser instrumentos de paz, possamos ser medianeiros de paz, instrumentos de amor. Isso cada um de nós podemos ser. Cada um de nós podemos ser instrumentos da mensagem de Jesus, da mensagem do Evangelho, da mensagem do Espiritismo, onde quer que nós estejamos, também seremos medianeiros. Portanto, eu gostaria que vocês ficassem com essa ideia e de que o médium que está em desenvolvimento é educação. E essa educação se faz procura de equilíbrio, a procura de conhecimento interior, a procura de esse conhecimento interior que se faz através
dessa busca de equilíbrio, estudando o Evangelho, estudando o próprio Espiritismo, estudando a própria mediunidade, porque não se faz a educação da mediunidade através da prática. Se faz a educação da mediunidade através do estudo, através da busca do equilíbrio interior e através do próprio conhecimento da mediunidade. Porque a gente não domina aquilo que não conhece, a gente só domina aquilo que conhece. Portanto, e assim a gente encontra equilíbrio na mediunidade. Muita paz para vocês. Obrigada.